Muito bem, vamos então finalizar este nosso módulo, falando aí sobre o Estatuto do Desarmamento. No bloco anterior, nós falamos sobre a omissão de cautela, sobre o porte, né, e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E aí, nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre o disparo de arma de fogo, e aí o comércio, a gente encerra esse nosso encontro. Não é? No artigo 15, então, ele traz a modalidade de disparo de arma de fogo ou até mesmo de acionamento, né, de munição em lugar que seja habitado. Professor, um lugar que seja habitado, né, ou nas proximidades de locais habitados, só que ele fala em lugar habitado, em via pública ou em direção à via pública. Claro que condicionando isso à finalidade, obviamente, de trazer violação à segurança, né? Veja que o fato dele disparar não deve ter como finalidade a prática de outro crime. Por quê? Porque a gente tem conflito aparente de normas. Se a pessoa dispara, sei lá, numa via pública, porque ela quer matar a pessoa, dentro do conflito aparente de normas, nós estamos diante de uma consunção. Por quê? Porque o crime meio, que é, na verdade, o disparo, vai ser absorvido pelo crime fim, que é o animus necandi, a vontade de matar. Então, se ele disparou porque ele tinha a intenção de matar, esse disparo ele não vai responder por homicídio e mais pelo disparo de arma de fogo. Por quê? Porque a finalidade desse disparo, né, aconteceu a prática de outro crime, tá? Então, aqui a gente tem que ele tem que ter tido, obviamente, apenas então, somente o elemento anímico de disparar essa arma, né, para assustar. Eu disparei para assustar, né? Nós temos aqui, obviamente, essa possibilidade de enquadramento no artigo 15, tá? A pena é de 2 a 4 anos e multa, então pressupõe a possibilidade do delegado de polícia arbitrar em sede policial fiança, tá? E sem prejuízo dessa fiança ser arbitrada judicialmente também, né? No caso de não ser possível ele pagar. Cabe liberdade provisória, lembrando mais uma vez que é um crime que só será punido desde que ele não tenha finalidade na prática de outro crime, porque se ele tiver, ele vai responder pelo outro, né? E aqui uma outra coisa, tem gente que fala assim, professora, mas e se ele está num lugar, ele dá 5 disparos para o alto, né? Dentro de uma mesma situação. Nós podemos falar que ele vai responder por 5 disparos, né? Por 5 crimes de disparo de arma de fogo? A resposta é negativa, né? Por quê? Porque se trata de uma mesma situação. De modo que nós vamos trabalhar com um único crime, tá? Agora, um exemplo. Ele vem e dispara um aqui, né? Aí ele atravessa a rua, vai lá para o outro lado e dispara o outro. Então, nesse caso, nós podemos falar aí sobre, poderia até, de alguma maneira, imputar o disparo de arma e porte de arma, depender aí, né? Se tem registro, se não tem, que daí vai ver se é porte ilegal, se é porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, proibido, para enquadrar no 14 ou no 16, tá bom? Algumas coisinhas importantes com relação a esse 15, a gente já avança para falar da questão do comércio, enfim. Esse delito de arma de fogo, ele vai, presta atenção, esse delito, ele vai absorver isso para a jurisprudência, tá? Ele absorve o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido. Mas a doutrina tem sinalizado, embora a consunção não seja, né, de crime mais grave, sim, de crime meio, mas a gente tem posicionamento, no sentido de que se esse crime de disparo de arma de fogo for, né, juntamente aí feito por alguém que está utilizando uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá, a doutrina entende, aliás, a jurisprudência entende que se ele usou o 38 com numeração raspada para disparar, não vai ser absorvido. Porque a doutrina, de forma até minoritária, mas assim entende, é a jurisprudência ganhando força, no sentido que esse crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito teria ou tem uma pena mais grave do que a do disparo, tá? Priscila, se ele disparou em local ermo, que é muito comum de se discutir, se ele disparou em local ermo, local que não tem habitação, nós vamos sinalizar pela atipicidade delitiva, ou seja, o fato vai ser atípico, tá? Então isso é tese de defesa. Uma outra coisa que muitas vezes acontece e é tese também de defesa é sustentar o caso de disparo quando ele acontece de forma acidental, de forma a não observar o dever de cautela. Por que o disparo de arma de fogo é acidental, professora, ou culposa, né? Ou culposo aí, vai ser considerado atípico? Porque o disparo aqui punido pelo legislador foi o disparo utilizando elemento anímico, ou seja, ele quer disparar essa arma, tá? Então ele tem que ter a vontade de disparar essa arma, tudo bem? Agora, às vezes ele dispara e acerta, vamos te fazer um exemplo que muitas vezes acontece, ele dispara, enfim, né, para poder, sei lá, amedrontar alguém e acaba essa arma pegando, né, matando ou lesionando. Grosso modo, nós poderíamos enquadrar num crime préter doloso, tá? Onde eu tenho dolo na consequência, aliás, dolo no antecedente e culpa no consequente. Se ele lesionou, por exemplo, eu poderia imputar a lesão corporal. Se ele matou, o homicídio culposo, né, em razão dessa imprudência. Tá? Agora, um cuidado tem que ter. Ele disparou num lugar onde tem muitas pessoas. E por mais que ele não queira pegar essas pessoas, né, ele tem a divisão desse resultado. E se ele atira, a jurisprudência, a gente tem jurisprudência nesse sentido, no sentido de entender que se tem muita gente, ele atirou para assustar ou dispara, né? A gente pode entender que há, se falar aí, dolo eventual, tá? Porque ele assume o risco de produzir esse resultado, tá bom? Fechando, então, um pouco aí do que a gente tinha para falar, né? Nesses blocos, vamos falar um pouquinho sobre o comércio dessa arma de fogo, que também é bastante comum, né? Falar sobre o comércio, as pessoas pensam que pode vender, pessoas que têm esse registro, falam, eu vou vender, então pensam que pode, inclusive, vender normal, vou pular na feira do rolo, né? Essa arma, quando na verdade a gente sabe que não. Por mais que seja um bem, né? Um bem móvel e que possa ter, de alguma maneira, comercialização, esse comércio não é do jeito que as pessoas pregam, né? Vou ali, eu tenho meu registro, eu não quero mais essa arma 38 não, vou ali vender para não sei quem, não pode, tá? Lembrando que se eu quiser adquirir a arma, se eu quiser comprar essa arma de fogo, eu tenho que ir no local onde eu possa assim adquirir. Outra coisa, eu também não posso vender, eu não posso guardar para vender, tá? Eu não posso fazer qualquer tipo de comercialização, seja minha, seja de outra pessoa, de arma de fogo, de munição. Eu ganhei um saco de bala de não sei quem. Eu vou vender esse saco de bala, de munição, para ficar bonito. Eu ganhei um saco de munição do meu tio. Eu não posso vender, professora, não, porque eu não tenho autorização. Essa venda certamente estará em desacordo com a determinação legal. De modo que comercializar, gente, é maior a pena do que você portar. A pena para o comércio ilegal de arma de fogo, né, que é uma coisa que acontece demais, a pessoa vender, é de 6 a 12 anos. Então, mas peraí, professor, o cara estava vendendo arma de fogo na garagem da casa dele. Ele não estava vendendo arma de fogo como exercício da atividade, né, no exercício da atividade comercial. Queridos, assim como acontece com a receptação, né, que quando vocês estudam, vocês veem isso, a lei já se precavendo de que a pessoa já ia falar sobre essa possibilidade de exercício de comércio dentro de casa, ela diz que vai se equiparar à atividade comercial, industrial, né, qualquer forma de prestação de serviço. Então, se ele abriu lá uma banquinha, né, colocou lá uma bancadinha para vender a arma na casa dele, não importa se ele paga tributo ou não, tá?
vai ser considerado aí ilegal, irregular, de modo que ele não vai poder comercializar, tá? Uma coisa que é importante, não vai poder ter fiança em sede policial, porque a pena passa de 4, né? A pena máxima são 12 anos. E aí ele já começa no regime semiaberto. Se ele pegar a pena mínima, então de 6 a 8 anos, né? O regime, se for primário, o regime vai ser semiaberto, podendo essa pessoa ficar presa no regime fechado, tá? Ah, professora, se a pessoa vendeu, né, acessório, acessório, munição, encaixa aqui, encaixa, tá? E uma coisa que é importante a gente falar, se a pessoa vendeu esse armamento, né, a agente policial que é disfarçado, né, vai ter a mesma pena, viu? Então, o artigo 17, lá no parágrafo 2º, ele fala, olha, você vai responder pela mesma pena se você vendeu arma de fogo para policial disfarçado, né? Porque nesse caso ele vai afastar aí a ausência de punição, tá bom? É um crime, é um tipo misto, né? Um crime com ação múltipla e conteúdo variado, já que nós temos lá no artigo 17 vários verbos, né? Só tem que tomar cuidado porque tem doutrina que entende ser um crime habitual, né? E tem doutrina que entende ser um caso de crime instantâneo, tá? Que não haveria necessidade dele ter mais de um dia a venda desse crime, tá? Professora, você falou do agente disfarçado, né? Só toma cuidado, tá? Porque o artigo 17 do parágrafo 2º, ele fala desse policial disfarçado. A gente não pode confundir, não podemos confundir com a figura do crime impossível que se desdobra da súmula 145 do STF, tá? Então, esse é um cuidadozinho também que nós temos que ter com relação aí ao estudo desse comércio ilegal, tá? Professora, mas o policial militar, ele pode atuar como agente disfarçado para realizar uma situação flagrancial, né? Nós temos um grande doutrinador na seara processual, né, que fala desse flagrante, dele ser ilegal ou não, que é o Renato Brasileiro. O Renato Brasileiro, ele entende que é possível o policial se disfarçar, tá, para fazer essa dinâmica colocada no artigo 17, parágrafo 2º. Tudo bem? Fechando então o nosso estudo, nós temos no artigo 18 o tráfico de armas de fogo, né? Que é um dos 3 crimes mais rentáveis do mundo. Isso mesmo que vocês ouviram. O tráfico de armas é um dos crimes mais rentáveis financeiramente, né? Ele está juntamente com o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas. Então, a pessoa não pode trazer para cá e não pode mandar armas, tá? Não pode, de alguma forma, favorecer ou retirar armamento do nosso ordenamento sem que ela esteja, obviamente, enquadrada nessas possibilidades de fazê-lo. É a maior pena do nosso código, tá? A pena de 8 a 16 anos de multa de reclusão. Então, se ele pegar, se o traficante de arma pegar 8 anos cravado, tá? Ele tem a possibilidade, se ele for primário, de iniciar no regime semiaberto. No mais, se ele pegou 8 anos e um dia, o regime vai ser regime fechado, tá? Nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º. Para que nós temos esse crime? Né? Claro que é a segurança pública, a paz, viu? Boa parte aí da doutrina sinaliza pela questão da insignificância, né? Mas a jurisprudência entende que a gente tem que rechaçar, de alguma maneira, a aplicação da insignificância. Por quê? Porque eu tenho que reprovar essa conduta diante aí da ausência dessa paz social. Tá? Priscila, mas e se a pessoa comercializou, ou seja, fez importação de explosivo, né? Porque aqui ele fala fogo, acessório ou munição. Então, se ele fez importação de explosivo, nós podemos enquadrar no crime de contrabando, tá? Lá no artigo 334A. Tranquilo? Professora, e se por acaso essa pessoa, né, é funcionário público? Então só tem que tomar cuidado porque se o funcionário público facilita o contrabando, né, facilita
a importação de explosivos, como eu disse agora, aí ele entra no artigo 318, tá bom? Lembrando que a importação ilegal de simulacro ou réplica, tá? Não se enquadraria aqui, mas poderia ser enquadrada no crime de contrabando. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente fechar, o que eu acho importante aqui, fechar esse nosso bloco, no artigo 19, ele traz a possibilidade da gente aumentar até metade a pena do comércio e do tráfico, né, de armas, tá bom? Se essas armas forem de uso proibido ou restrito. E também nos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, porte ou posse ilegal de uso restrito, tráfico e comércio ilegal, essa pena vai ser aumentada também de metade. Então, na terceira fase de fixação da pena, ela aumenta de metade se esse crime for praticado por integrantes lá, né, no artigo 6º, a gente traz as pessoas que podem portar. Então, se ele está traficando, né, se ele está comercializando, ele faz parte daquelas empresas, daqueles órgãos, daquelas pessoas que podem ter o porte, essa pena vai ser aumentada de metade, tá? E há aqui um aumento de pena de metade no caso de reincidência, né, específica, tá bom? Então, é o que dispõe lá o artigo 20. Então, assim nós encerramos este nosso módulo. Eu quero agradecer demais vocês, vou deixar os meus contatos nas redes sociais, agradecendo e dizendo que vocês podem contar comigo. Vamos com tudo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.